Oi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao programa Conversa de Preta, aqui na TV Quirimuri, a TV que a gente se vê no canal da Cidadania. Hoje, gente, vocês estão vendo que o cenário está diferente, né? Pois é, eu vim visitar as amigas, né? Hoje, Dina Lopes está aqui na Liberdade. Logo, logo vocês vão saber quem é a maravilhosa que eu trouxe hoje no programa, né? Só para dizer para vocês que é uma alegria estar com vocês nesse sábado, um dia em que a força e a beleza da mulher negra ressoa ainda mais alto. Nosso programa de hoje é especialismo, viu? Pois celebramos a força do Julho das Pretas, um mês dedicado a honrar a resistência e a existência das mulheres negras no nosso país. É claro que com o coração cheio de orgulho, lembramos, né, que acabamos de passar pelo 25 de julho, ontem, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa data, gente, celebramos intensamente durante o mês de julho. Não é apenas um marco no calendário, é um lembrete vivo da nossa ancestralidade, da nossa luta contínua e das grandiosas conquistas. É um dia que o mundo todo volta os olhos para a potência das mulheres negras que, em toda a América Latina e no Caribe, construíram e continuam a construir pontes que rompem barreiras e inspiram gerações com sua coragem, sua inteligência e sua beleza plural. E para mergulhar, gente, ainda mais fundo nessas pautas tão necessárias, né? Caríssima pra gente, e para compartilhar a história de superação, empreendedorismo, empoderamento, temos a honra de receber uma mulher que personifica tudo isso. Ela é maravilhosa, irmão. É uma mulher que, com sua trajetória e seu trabalho, transforma desperdício em oportunidade. Inspira milhares de pessoas a abraçarem sua verdadeira essência. Nós estamos falando dela, dessa maravilhosa Flávia Santana. Olha só, essa mulher, eu sou admiradora dela. Idealizadora do Instituto Beleza é Sempre dos Cachos, IBEC, profissional da saúde, empresária, empreendedora, misericórdia, boa, palestrante, escritora, terapeuta capilar, colorista e muito mais, porque não deu para trazer tudo aqui para vocês, ela vai falar para a gente esse muito mais. Flavinha, seja bem-vinda ao Conversa de Preta. É com muita alegria que eu te recebo aqui no meu programa, apesar que eu vim no seu espaço, né? Vim visitar as amigas. E aí te receber aqui assim é uma maravilha. Você é inspiradora, não só para mim, mas com muitas pessoas, eu tenho certeza disso, né? Tive a honra, gente, eu vou dar até aqui uma lembrança de ser premiada, né? De ser considerada uma das mulheres atuantes aqui por essa mulher maravilhosa que todo ano ela faz uma ação voltada para reconhecer o talento das mulheres negras. E aí eu fico muito feliz em te receber. Alegria minha, gratidão, você é uma querida. É o Conversa de Preta, que eu estava até brincando com você, né? É Conversa das Amigas, né? Íamos na casa das amigas. Seja bem-vinda você, minha casa, sua casa. Estou assim, ó, super feliz em estar participando do Conversa de Preta mais uma vez. Mais uma vez, é verdade. Eu já fiz uma Conversa de Preta com ela. Esse ano, assim, um pouco especial, porque ontem foi o 25 de julho, né? O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E eu trago hoje com você exatamente esse programa especial, para que as pessoas possam perceber o quanto é necessário a gente ter exemplos como vocês, mostrar esses exemplos para outras mulheres, para que essas mulheres também se sintam encorajadas também de buscar os seus sonhos. Aí eu já vou te fazer uma pergunta, gente, porque essa mulher vocês vão amar. Fiquem ligados aqui no Conversa de Preta. Essa história começa de uma forma muito tocante, né, Flávia? Com a experiência na Feira de São Raimundo. Fala pra gente depois, né, como que experiência foi essa, se der tempo, como essa experiência na infância, transformando desperdício e oportunidade, moldou a empreendedora e a pessoa que você é hoje. Maravilha, falar da Feira de São Raimundo para mim é assim um pilar. Sim. Um pilar que me deu base para ser a mulher que eu sou, na verdade, ser a criança que fui, a adolescente que me tornei e a mulher que sou hoje. Eu sei essa sequência, Dina, porque eu vou retratar isso da seguinte forma: tive uma infância muito pobre. Sim. Assim, da minha avó, fui falando para minha mãe perguntar, e aí, o que vai ser? Então, na minha casa, como naquela época, todo mundo tinha chá.
Então era chá de erva doce, chá de erva, tudo no quintal. Sim. E como eu tinha um sonho uma vez de você, que era beber café, a minha avó falava para mim, criança não pode tomar café porque senão ela tem pesadelo, senão você não se concentra, não estuda direito, senão você não consegue ser boa aluna na escola. Sim. Então eu tomei um pouquinho de curiosidade por fobia, porque essa velha, essa preta velha naquela época, ela já tinha a sabedoria que a educação, além de ser salvadora da pátria, também é libertadora da mesma. Então o café ficou como algo que até hoje eu não experimentei, eu não sei o gosto do café. Nossa, é Por conta dessa sabedoria que a minha avó trouxe pra gente. Com relação à Feira de São Raimundo, como é que aconteceu? Vou contar rapidinho. Por alguma razão, que eu não recordo mais como foi, ela me levou nessa feira. E assim, ali pra mim foi um baque muito grande. Hoje a feira não existe mais hoje, né? Quem tem um pouco mais... São Raimundo, só para lembrar um pouquinho, fica mais ou menos aonde, gente? Aí, na primeira delegacia, no estacionamento. Sim. No centro, ali No centro, porque eu nasci no Garcia, sou moradora do Garcia. Então, sair do Garcia e ir para ali era muito rapidinho. E tranquilo. Nessa época, gente, não tinha assalto. Não tinha tanta coisa que a gente tem. Salvador era uma outra Salvador, né? Tinha mato, tinha verde, né? Exatamente. Você tinha mais liberdade. Sim. O seu direito de ir e vir era literalmente mais exercido. Sim. Então, minha avó me levou nessa feira e, para mim, foi um baque. Porque eu nunca vi tanto alimento em toda a minha vida. Nem na TV, porque lá em casa também não tinha TV. Sim. Nem na TV do vizinho. Eu nunca vi tanto alimento. E aquilo ali me impactou, não pelos alimentos que estavam em cima das bancadas, das bancas, e sim o que estava no chão. Na minha casa, com tão pouco e quase nada. E aquele local com tanta diversidade de frutas e verduras sempre jogadas no lixo. E eu não entendi por que aquilo acontecia. Sim. Por alguma razão, minha avó voltou, só que nós voltamos sem sacola, sem nada nas mãos. Eu entendi menos ainda. E você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? 6 para 7 anos. Nossa. Aquilo ali me impactou muito. Por que a gente está voltando para casa sem uma sacola? Sim. Não tinha sacola. Eu não lembro qual foi a razão que minha avó foi na feira daquele dia. E aquilo me deixou muito impactada. Eu voltei para casa, só que eu voltei para a feira em seguida. Gravei o caminho, que não tinha muita, até hoje não tem muita segredo, rapidinho. Voltei, agora já com as sacolinhas do bolso, e perguntei se eu poderia pegar aquelas frutas que estavam, e verduras que estavam no chão. Esse feirante foi o feirante que minha avó conversou, me reconheceu, porque foi muito rápido, a ida e a volta, né? E aí ele deixou eu pegar aquilo que o meu corpo permitia segurar aquele peso. Voltei para casa super feliz, mas já com a verdadeira e boa sola me esperando, porque nós somos de uma época que eu saí sem avisar, a avó ficou preocupada e eu ainda voltei com coisas que ela não sabia de onde eu poderia ter vindo. Então, aonde você pegou, você vai voltar e eu quero saber onde foi. E aí foi aquele desespero, né? Tomando aquela coçazinha gostosa, que nunca fez mal a ninguém, nunca me deixou com trauma, muito pelo contrário. Era tudo com muito amor, com muito carinho. E era a forma que se tinha para dizer não vai ser bom para você no futuro. Então, mas a gente entende, né? Claro, hoje, né? Com estamos aqui firme e forte. Exatamente. E aí teve uma conversa que eu também não entendi muito bem. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu, antes de chegar para casa, eu falei para o feirante, você podia lavar os cachorros e, em troca, eu poderia levar as frutas verdes que estavam no chão. Porque, Gina, você tinha que ver as frutas que caíram no chão. Era um machucadinho muito pequeno. Muitas vezes até invisível para os olhos. Não dá. É porque naquela época era uma fartura. Muita fartura. Era das árvores, entendeu? Então... Exatamente. E ele contou essa história para minha avó. Aí minha avó, sendo assim, você pode vir. E aí, Gina, acabou a fome em casa. Terminou aquele olhar de tristeza e profundo da minha avó com a minha mãe, sem saber o que alimentar. Eram 5 crianças na época. Nós morávamos apenas em um cômodo. Eu e a minha irmã mais velha, nós dormíamos embaixo da mesa, com os pés
para dentro da única cama que tinha. Quem dormia na cama era minha avó, minhas duas irmãs pequenas, e a outra irmã caçula dormia com minha mãe no chão, na entrada da porta da casa. E assim, eu não sabia o que era pobreza, porque para mim era o que eu tinha e estava tudo muito bem. Minha avó contava pra gente as coisas de uma forma muito lúdica. Eu só tinha roupa 2 vezes no ano, no São João e no Natal. No São João era a chita e no Natal era a chita que se renovava da roupa do São João. E estava tudo maravilhoso, tudo ótimo. Mas qual é a contrapartida? O que esse legado sempre me trouxe? E você vai conseguir tudo o que você quiser se você estudar. Então, naquela época, irmão tomava conta de irmão, porque minha avó acreditava que se um tomasse conta do outro, a gente ia entender que ali era o destino, que ali era a única porta, era o único viés. Minha mãe, na ocasião, era lavadeira e também era gari. Gari, para quem na época a gente chamava de gari, né? Hoje a gente chama dos nossos colaboradores, nossos recicladores maravilhosos, mas minha mãe era gari. Então, assim, quando não estava varrendo as ruas, eu estava lavando roupa. Então, minha avó entendia que se eu fosse ajudar minha mãe, eu queria seguir aquele destino, porque tendencias, filho de peixe, peixe não é. Sim. Se a gente você procura seguir quem você ama. E minha avó tinha esse medo, esse receio, porque ela entendia e sabia que a vida era muito mais do que aquela realidade que minha mãe estava vivendo. E ela tinha uma visão do futuro, né? Totalmente, porque minha avó era censora. Minha avó trabalhou no Colégio Vasco Romão, que existe até hoje lá nos barris. Censora é aquela senhora que fica nos corredores contando as coisas para dentro da sala de aula. Incentivando, vai estudar. Vai estudar. Aí, gente, é isso, viu? Conversa de preto, rapaz. Tá vendo que eu falei pra você? Uma conversa de preto especial. Porque o dia 25 de julho a gente tem que homenagear, sim, mas também trazer essas histórias de superação. Quando você lê o currículo dessa mulher, escritora, empresária, empreendedora, você fica, como assim? Você quer saber como é que foi? Fica aí que a gente já volta, eu vou te contar. Daqui a pouco eu volto. Olá, meus amores, voltamos. Deu uma paradinha rapidinho e falo. Você que chegou agora para assistir o programa de Conversa de Preta, seja bem-vinda, seja bem-vindo, né? Hoje é um programa especial porque a gente está trazendo, na verdade, a história de Flávia Santana, essa mulher preta, empreendedora, empresária, escritora. Rapaz, essa mulher é tanta coisa. E ela falando um pouco da gente como é que foi a trajetória de vida dela enquanto adolescente, enquanto criança, na verdade, né? Essa mulher que o desperdício ela transformou em soluções, porque ela é dançada desde pequena na família. E ela conta um pouco, gente, da história da avó dela, da mãe dela, e a gente estava conversando sobre isso. E você que chegou, fica aí para ouvir também como é que ela chega a ser uma empresária de sucesso, porque a gente tem que ser assim, de sucesso. E hoje ela tem um IBEC, né? Que é uma empresa dela, Beleza, Instituto Beleza, Essência dos Cachos, que fica aqui na Liberdade. Vocês vão conhecer um pouquinho desse estabelecimento. Fica com a gente, vamos ver um pouco da história dela. Flavinha, e a sua avó, realmente naquela época ela já tinha uma visão, né? E ela era analfabeta? Não, minha avó não era analfabeta. Na verdade, minha avó é uma irmã de 25 irmãos. Ela vem de uma família de 25 irmãos, no qual ela, na época, chamava de filha bastarda. Minha avó é fruto de um relacionamento, né, com meu bisavô, fora do casamento. Então, misturou com 9 anos, então ela foi automaticamente afastada das outras crianças, porque não era mais pura, porque misturou. E conseguiu estudar e conseguiu alfabetizar esses irmãos. Por conta do destino, eu não lembro como é que ela chegou até a escola, mas a escola, para minha avó, o lugar que ela mais gostava chamava-se biblioteca. Então ela lia muita coisa. E essa leitura ela passou, nós tivemos a oportunidade dessa experiência ter chegado até a nossa educação. Ela faleceu com 102 anos, sem hipertensão, sem diabetes, sem doença prática nenhuma. A velhice não é uma doença, a velhice é uma condição que todos nós vamos chegar. A gente teve o privilégio de chegar a esse momento, a gente chega, né? Porque do jeito que tá as coisas hoje, a gente nem sabe, né, Flavinha? E qual é o nome da sua avó? Fiquei curiosa. Leonor Santana dos Santos. Leonor Santana, que ela estiver, ela tá muito feliz com você, né? Porque ela não
visão do IBEC, né, instituto que você hoje tem. Houve algum momento em que sua vivência no hospital te inspirou a agir contra o preconceito racial a favor da inclusão? Alguma vez dentro do hospital você se deparou com a situação, você teve que interferir? Sim. O que é que aconteceu nessa minha trajetória de 20 anos? Sim. Por enquanto que eu estava trabalhando na lanchonete, que foi a porta que se abriu nesse hospital, para mim, estava tudo bem. Sim. Meus familiares ficaram assim, apaixonados por eu conseguir entrar naquela grande empresa, consegui entrar pela lanchonete. Sim. Até o momento que eu fui auxiliar de enfermagem, estava tudo perfeito. Até o momento que eu fui ser técnica de enfermagem, não comecei a ter alguns probleminhas, porque nessa época o pessoal mais antigo ainda era muito auxiliar de enfermagem, poucas técnicas. Então você começa já a sentir um pouquinho que você vai pisar em algumas pedras que você vai ter que driblar. Sim. E a partir do momento que você se torna enfermeira, que você gradua, não essa empresa, mas a outra, já diz para você, ó, aqui esse terreno não é seu. E você fica sem entender, porque você tem que olhar o entorno. E quando você olha, naquela época, sim, a gente sim. olhava o entorno, você não via ninguém nesse hospital de cor negra exercendo nenhum papel de liderança. Ou seja, ninguém tinha papel de destaque. Para você só ter uma ideia, nem recepcionista. Fala só para a gente, você lembra mais ou menos que ano, só para dar um parâmetro para as pessoas saberem que época ainda falou como a gente avançou, um pouco, mas avançamos. 1990. Foi nessa época. E em 1992 foi que as negras, né, as mulheres negras lá na República Dominicana se reuniram para poder também conversar sobre isso. E o que isso me ajudou? Me ajudou a não bater no racismo, literalmente bater com a faca, e sim com o livro. E foi esse legado que a minha avó me deixou. Então, o que é que eu entendi? Eu entendi que aquela empresa, naquele momento, ela não iria me absorver, porque eu não era a única, eram muitas. Sim. E eu comecei a entender por que as minhas colegas negras que graduavam, elas pediam demissão, elas saíam da empresa. Porque elas não tinham oportunidade. Você estava fazendo o quê? Então, a decisão era essa. Então, eu também entendi que a minha decisão não seria diferente. Com a Vera Leonor, eu fiz uma poupança, porque minha mãe, na época, ela tinha uns problemas de saúde. Sim. E dependia também da ajuda dos filhos. Fiz uma economia para os remédios da minha mãe. Sim. Organizei minha vida financeira, cheguei lá com muita honra, com muita decência, com muita dignidade e também pedi demissão. Porque aquele momento, alguns outros podem falar, você recuou, recuar para avançar. Sim, um passo atrás para dar dois para frente. Exatamente. E hoje nós estamos aqui, a gente tem a empresa, é uma empresa de donos negros, né? Eu sou negra, meu esposo também negro. Os nossos colaboradores são 95%, com exceção de Rivaldo no momento, que nos ajuda no administrativo e muito, mas são pessoas negras e pessoas também que exercem cargo de liderança. A gente tem uma supervisora que é negra, nós temos as cabeleireiras que são negras, as auxiliares de cabeleireiro que também são negras. Então, esse olhar também começou a sair de dentro do Instituto para fora. Nós recebemos um selo da diversidade étnico-racial por 4 anos consecutivos. Recebemos um prêmio em 2016, se não me engano. Esse prêmio foi nacional, com grandes marcas que estavam também disputando esse prêmio. Eu não fui na ocasião, meu esposo estava no Rio, ele foi receber o prêmio. E para a gente isso é muito importante. É você mostrar para essa mulher preta que hoje ela deve estar em casa, ou ela deve estar desiludida, deve estar desacreditada, que a caminhada dela não tem valido a pena. Vale a pena sim. Dina é um exemplo vivo disso. Eu espero também estar podendo estar mostrando essa força, essa coragem, porque vale a pena sim. Muitas vezes você recuar não tem problema nenhum. É você recuar para você poder avançar. Hoje, você fala, perguntar para mim, Flávia, o que você trouxe do hospital para a sua empresa? Na verdade, o que eu trouxe da minha casa, que tive um conhecimento na empresa e que hoje eu coloco aqui. Que
desperdício nunca, jamais, na minha casa. No hospital que eu trabalhava, no início não se tinha muito esse cuidado, mas no decorrer começou a ter com os produtos, com a medicação, e aqui no Instituto tudo é graduado. Tudo é graduado, tudo é pesado, permitido, tudo é anotado, para que você trabalhe com consciência, sem desperdício, porque eles também têm os nossos lençóis freáticos. E quer queira que não, eu trabalho com shampoo, trabalho com as colorações, né? E a gente sabe que precisa ter esse cuidado. É um legado que ele é nosso, não é só financeiro, é um legado que é de consciência e de cuidado com a natureza. O que é que essa caminhada da gente está fazendo para poder deixar os que virão e os que estão aqui também? Nós tivemos o privilégio de encontrar a nossa cidade mais arborizada, respirar um ar mais fresco. Infelizmente, aqui na Liberdade, nós temos 2 pontos que tem verde. Esse é um deles, aqui. Porque na Liberdade não tem verde mais. É aqui um pouco no bairro Guarani, que é logo no início, e no centro social urbano. Mas você não vê mais árvore na Liberdade. E não é o verde, né? São algumas árvores pontuais que vocês conseguem manter para poder também trazer esse ambiente até para as crianças perceberem que existe árvore. Porque senão não entender nada, né? Exatamente. Para mim, assim, é muito importante você trazer essa história, as pessoas que estão nos assistindo, e ver realmente esses seus exemplos, né? De recuar para avançar, de entender, né, que o desperdício, às vezes você precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente está vivendo hoje um momento tudo muito rápido, né? As coisas estão tão rápido. Você compra um aparelho aqui, amanhã já não presta mais. E a operação midiática, né, de compra e consuma é tão grande. Se a gente não tivesse esse olhar, né, do desperdício, a gente não percebe a armadilha que a gente entra. E ser uma consumidora, um consumidor, sem limites e não está certo. Só destrói a natureza, porque descarta, compra e descarta, descarta. Então é importante esse olhar que você traz. Mas quando eu li aqui, gente, tudo que ela já fez, você também é escritora. Eu não sei se no programa, gente, acabou o programa, esse bloco, vou beber água de novo e volto pra gente saber que história é essa, escritora, empreendedora, empresária. Como é que nasce essa vocação como escritora? Eu até já sei, ela está inspirada na avó dela. A avó dela plantou uns negocinhos nela bom. Fica aí pra gente saber essa história daqui a pouco. Então, meus amores, já voltei, eu e Flávia Santana. Hoje em Conversa de Preta é um programa especial, né? Vocês estão vendo que eu estou fora do meu habitat natural. Estou aqui na casa da amiga, vim visitar minha amiga e trazer para vocês esse espaço maravilhoso, né? Que é o Instituto IBEC. Depois a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, como é que nasce, onde é que fica. Você quer deixar seus cabelos cacheados? Eu tenho uma dica, viu? Fique aí para você ouvir. E essa mulher aqui, depois de tudo que ela me conta, né? Já trabalhou na saúde, como criança, né? Experimentou realmente ser uma empreendedora, que ali já era um ato de empreender, né? Você viu o desperdício, foi lá e já empreendeu, levou para casa. E é escritora. Como é isso, Flavinha? Escritora, como é que nasce isso, mulher? Dina, todas nós mulheres pretas, a gente não tem uma história para contar, nós tem várias histórias. Todas nós somos forjadas por uma armadura que é muita coisa que a gente precisa passar, porque a gente passa por muita coisa. Então, assim, começou em conversas informais com amigos, com os clientes, você vai interagindo, você vai conversando. E muitos... Você já registrou essa história? Porque o que acontece? Hoje, vê Dina, linda, maravilhosa, à frente de um programa, vê Flávia à frente de uma empresa, com funcionários, enfim. E às vezes passa a ideia de que já estava tudo pronto. Chegamos, não, bebê. De paraquedas, que não houve dificuldade. E quando você conta essa dificuldade e você conta o resultado, você fala dessa caminhada, você abre portas para que as outras também entendam que também é possível para elas. Se foi possível para mim,